Fala, gestores! Tudo bem com vocês? Mais um Franquias na Prática. Hoje daqueles episódios caseiros que a gente chama, mas que é para entrega de conteúdo de fato, não é não, Caio? Fala, galera! Beleza? Aqui do meu lado, Eduardo Santinoni. Mentira. O cara da Boina tá em São Paulo, né? Usando o iPhone dele. O iPhone, não acredito. Eu liguei pra ele e falou, fala rapidão que eu tô preocupado aí, que eu tô no meio da rua aqui e tal. O cara tá de iPhone agora, velho. Tudo tem que evoluir, né? Eu acho assim que tudo faz parte de um processo, né? É claro. Uma franqueadora, ela não começa já de sucesso. A gente vai falar aqui hoje dos bastidores de uma franqueadora de sucesso. Às vezes ela começa como Android, até ela virar um iPhone. Então, episódio de Galera, hoje... eu sou hater, tá? Só pra vocês entenderem. Eu sou hater de Android. É isso aí. Se você quiser me odiar por isso... Pronto. Me odeie. Episódio de hoje, Caio. Então, bastidores de uma franquia de sucesso. Como assim bastidores? Falar o que tem dentro que deve ter em uma franqueadora de sucesso, né? Do que a gente vive tanto dentro da franqueadora do Puríssimo, do que já acertou, do que já errou, jogo aberto total aqui dentro e do que a gente vê na Y também, de todas as franqueadoras que a gente modula, que a gente apoia, o que tem que ter dentro de uma franqueadora, falando especificamente então dos cargos necessários lá dentro, as qualificações, o que pode ter, o que pode fazer, o que não pode. Então realmente é bastidor mesmo, né? Exatamente. E até pra gente alinhar esse episódio que não é só pra franqueadoras. É para potenciais franqueados também, para eles entenderem como que funciona a franqueadora. O que tem por trás, porque né? você vai investir em um negócio, cara, e o que eu vou ter de suporte, quem são as pessoas que estão por trás. Então, assim, esse episódio, ele vai ajudar você que é franqueador e quer evoluir, às vezes tem algum cargo aqui, alguma área que você ainda não tá olhando, ou quem tá começando o modelo de negócio de franquias, ou também um potencial franqueado. Então, assim, Zé, vamos falar sobre isso, mas antes... Temos que falar. Os bastidores de uma franqueadora de sucesso, né? Toda franqueadora de sucesso tem uma coisa em comum. Cara, tem que pensar isso aí, né, velho? Todas. Deve ter uma ou outra, assim, que se tira cabe no dedo da mão do nosso presidente. Brincadeira. Sults, eu acho que é o principal bastidor que ele une... Por que ele é o principal bastidor? Porque ele une todas as áreas de uma franqueadora em uma plataforma só. Então, acho que é isso que a gente tem que colocar, né? O Sults, ele vem para... deixar toda essa comunicação da franqueadora junto ao franqueado, as áreas ficando sabendo, tudo centralizado. Então, a Sults, ela é o centralizador do bastidor, vamos chamar assim, né? Então, um sistema integrado que traz... São quantos módulos, Caio? A gente perde a conta toda vez que fala, né? A gente fala mais de 20 para não errar, né? Então, já deve ter quase 30 módulos aí. E, assim, com certeza é complexo, né? Essa comunicação entre as áreas. Não só as áreas internas, mas quando você ainda envolve um franqueado, um terceiro, então assim, o nível de complexidade disso é alto e tem que ter uma ferramenta para isso, né? Então, por isso que a gente fala demais. Da grande importância de ter uma plataforma dessa, né, Caio? Porque tanto de gente na franqueadora que a gente vai falar hoje, se comunicando com um franqueado, cada um por seu WhatsApp pessoal, um fazendo ligação, não registrando. Esse funcionário sai e aí não sabe a comunicação que ficou com esse franqueado, a promessa que foi feita, você não consegue auditar aquilo. Não tem jeito, cara. Precisa padronizar. Então, assim, qualquer franqueadora que se preze de sucesso precisa ter Sults dentro. Precisa ter Sults. E se você não está usando ainda, entre em contato lá com eles, fala que viu no Franquias na Prática. Vou falar direto com o Rodrigo, que manda já lá. Fecha, já chega lá. Já chega lá, com o pé na porta na porta e fala assim, Rodrigo, eu vi no Franquias na Prática, o pessoal falou que não dá para viver sem. Me fala aqui que a gente vai fazer acontecer. Não é não? Simbora. Então, Zé, vamos lá. Eu vou te perguntar primeiro por quê. Porque lá atrás, quando eu decidi tornar o Puríssimo uma franqueadora, eu contratei vocês. Eu contratei a Y, tu e o Edu. E eu me lembro bem que teve uma análise de franqueabilidade, foram algumas perguntas que vocês me fizeram. E eu queria te perguntar, né? Dentre todas aquelas perguntas, quais delas estavam relacionadas a profissionais e áreas da franqueadora? Boa. No fundo, quando a gente vai falar dos bastidores de uma franqueadora que está ali funcionando já há um tempo, porque no início a gente sabe que não tem como ter tudo aquilo, né? Mas o principal aspecto disso aí quando a gente vai fazer análise de franqueabilidade e expansão, Caio, é entender se aquela empresa está pronta para dar o suporte necessário para as unidades franqueadas que vão surgir lá na frente. Naturalmente, no Puríssimo, você vai lembrar a estrutura que você tinha, era você que cuidava de marca, produto, cardápio, você tinha uma pessoa dentro do financeiro, você pode ter, não me recordo se tinha na época uma pessoa de estoque que juntava ali dentro, mas era muito para abastecer loja, né? Você não tinha pessoas para gerir pessoas. Exato. Que a gente começa a ter isso dentro de uma franqueadora, né? Então, naturalmente, no início,
a gente não tem essa estrutura dentro de um grupo de unidades próprias ali, a não ser que a gente já está falando em ter ali umas, cara, sei lá, bota 5, 10 unidades, que você passa a ter que gerir essas unidades. E que normalmente, quando você vem para um processo inicial, você tem ali 3, 4 unidades, você gerencia na mão essas pessoas ali dentro. O próprio dono com muita... Essa cadeira era assim, não era? Por isso no começo? Teve um negócio legal que vocês me falaram na época, que não lembro se foi diretamente assim, mas que assim, uma franqueadora tem que ter todas as funções. Tem as demandas que têm que ser feitas. No começo, o dono vai fazer 10 dessas funções. Porque as cadeiras, elas 20, existem. Exato. As cadeiras existem e tem que ter pessoas ali diferentes. Claro que conforme a maturidade do negócio, você vai tendo mais pessoas entrando. Mas lá na época do Puríssimo, cara, quando comecei, era isso aí mesmo. Era eu sozinho, né, cuidando de muitas áreas, assim. E eu otimizava pessoas das minhas lojas próprias. Tinha um Bruno, que era, tipo, gerente da loja própria, então ele ajudava em operações. Tinha um Gabriel, que entrou mais focado em franqueadora, mas o Gabriel era meio que expansão, fazia processo, fazia contrato, fazia tudo. Então, assim, eu comecei com a estrutura pequena, mas sabendo, isso que é legal aqui que a gente vai falar, né? Mas sabendo quais são as áreas. Porque também não dá pra você iniciar um negócio de franquia mas você viu sabendo que existem as funções. Tem uma diferença de cargo, cadeira e pessoas. Os cargos, as cadeiras, eles existem. Só que normalmente no início são ocupados pela mesma pessoa. Né? Uma pessoa ocupa 3, 4 cadeiras. Sim. E é normal isso, não tem jeito. Você não tem demanda específica para ter uma pessoa em cada cadeira, né, no início. E até para te acalmar, você que tá pensando em investir numa franquia e tal, não quer dizer também que uma franqueadora que tem pouca gente é uma franqueadora que ela é incapaz ou nada do tipo. Até porque uma franqueadora dessa, geralmente ela é pequena. Agora sim, se você estiver falando de uma franqueadora grande, com poucas pessoas assumindo várias cadeiras, aí não. Aí eu acho que já dificilmente vai dar certo. Naturalmente você vai ter pouca entrega por franqueado. Isso, exatamente. Isso aí. Então vamos lá, Zé. Quais são as grandes áreas, então, de uma franqueadora? Pra gente começar. Vamos começar pensando numa linha lógica aqui da trajetória que o franqueado vai encontrar essas pessoas dentro da franqueadora. Perfeito. Normalmente não é a ordem que isso começa, mas vamos falar. Ele começa com uma área ali que trabalha, vamos chamar de marketing para a venda de franquias. Expansão, né? Ele é expansão ali, conectado com a parte comercial da franqueadora, né? Onde a gente pensa sempre na franqueadora o início como comercial. Mas esse franqueado, ele não pinga do céu ali dentro. Ele foi impactado por algo. Então a gente tem uma parte da franqueadora de marketing voltado para a expansão, a parte institucional. A gente fala muito sobre o fundo de propaganda e marketing para trazer essa relevância de marca. Não é para investir nessa expansão, mas ele conscientiza. E tem uma parte da franqueadora que traz ali o olhar voltado para a expansão. Então, temos marketing para isso. Tem que ter. Difícil você vender franquia hoje sem ter esse time. Perfeito. Então já foram aí 2 áreas, né? Vamos colocar o marketing macro, né? Divide em 2, mas... segmentado, marketing para expansão. Marketing, uma área, outra área, expansão / comercial. Que aí você está chamando de expansão. As pessoas, expansão o quê? Como assim? Mas globalmente comercial, né? A equipe que traz novos franqueados para dentro da rede. Boa. Por vezes, a gente traz uma cadeira até do CEO da franqueadora nesse processo comercial. Hoje você participa, Caio? Participo. Por que você entra em processo comercial hoje? A gente está falando de uma pessoa que está acima, a gente está no início aqui dentro. Por que você já faz essa conexão dentro de processo comercial? Tá, vamos lá, que é na prática, né? Então, por alguns motivos, tá? Primeiro deles, é um processo seletivo. Então, eu quero conhecer também quem está entrando... Fala muito sobre isso, não um pouco não. Porque assim, acho que... Vamos lá. Cara... Tá, um processo seletivo. Assim, pra gente até não fugir muito do tema, né? Mas eu preciso ter franqueados alinhados com o que a gente acredita. O modelo de negócio foi criado pela gente e a gente precisa ter pessoas que acreditam no que a gente acredita, que estão dispostas a fazer aquilo que a gente, né, definiu que elas façam. Então não faz sentido, por mais que a pessoa tenha dinheiro, por mais que ela tenha... eu tenho R$1 milhão, mas, cara, você tem disponibilidade? Não. Você tem alguém para um sócio? Não. Cara, não vai funcionar. Então, assim, é um alinhamento que é feito. Então, assim, tem essa parte do processo seletivo, o alinhamento. Tem outra parte que é muito importante aqui, não vou ser hipócrita de falar que a conexão, né, com o dono da marca, né, com o CEO, é muito grande. Então, isso gera uma relevância, né? Uma relevância ali naquele processo comercial e, assim, isso de alguma forma pesa, né, pro lead, né, para aquele potencial investidor ali fechar com a gente. Então,
eu entro nesse processo aí. Então a gente falou da terceira área, vamos dizer assim agora, né, Zé? Não numa sequência, a gente vem, só encaixei ela. E então, falamos ter marketing para expansão, um time de expansão / comercial aqui dentro, tem a figura de quem comanda essa marca ali dentro. A gente poderia pular agora, dando certo a venda da franquia, para implantação. Só que nesse meio do caminho, a gente tem contrato. Exatamente. Então, ter uma área jurídica interna ou um jurídico terceiro especializado é de suma importância dentro de uma franqueadora para os seus documentos estarem conforme a lei, se adequando, você mantendo ali as proteções corretas. Vamos lá, né, Zé? Na prática, uma franqueadora pequena, ela não vai ter um jurídico interno. Não. E nem um jurídico terceirizado, às vezes, tá? Assim, certo. O que é um terceirizado? É um jurídico fixo ali Constante. que atende, tá? O Puríssimo foi ter isso ano passado. Sim. A gente fechou. Não é algo recente até. Mas o que a gente quer falar aqui com o jurídico? Em algum momento, o jurídico participou para fazer o contrato, Perfeito. Pelo menos. Então, assim, não dá para você pular essa parte. Essa parte não dá para pular. E não dá para fazer mal feito. É isso. Você contrata, é um trabalho pontual ali, mas de alguma forma existe um jurídico. Legal. E tem que ter alguém perto também, né? Por mais que você não tenha um contrato fixo, é uma área que ela existe. Você pode não ter ela pode não ser um custo fixo, mas é uma área que existe. E um ponto importante aqui para a gente colocar, se você não tem área jurídica, se você não tem jurídico terceirizado, mas você tem um instrumento bacana, construído por um advogado que tem entendimento sobre, alguém da sua franqueadora, e pode ser o seu time comercial, entender como isso vai ser alocado, faz a atualização constante da circular de oferta de franquia. Cada franquia vendida, ela requer uma atualização da circular de oferta, porque esse franqueado passa a compor a lista de franqueados. Pode acontecer de uma unidade fechar, tem que ir para a lista de ex-franqueados ali dentro. Troquei fornecedor homologado, troquei alguma regra. Então, a depender, a gente manda isso para o jurídico, claro, mas o comercial, alguém tem que manter esse documento atualizado. Então, uma função específica ali que ela tem que estar mantendo de atualização de documentos jurídicos da franqueadora. Exato. Boa. E assim, a gente está falando dos bastidores de uma franqueadora de sucesso, não é Claro. só de uma franqueadora. Então, assim, a franqueadora de sucesso, ela tem um bom jurídico. Não é só ter um jurídico, é um bom jurídico. Bom, não dá para ser um jurídico genérico. Exatamente. Legal. Vendeu a franquia, assinou o contrato, passou pelos processos ali dentro, a gente vem para a implantação, né? Isso, acho que assim, é a primeira transferência de know-how grande que a franqueadora traz para o franqueado ali dentro. É o cara que vai ajudar essa franqueadora a botar mais uma unidade viva no mercado. Ah, mas isso não é tarefa do franqueado? Em partes é, mas a franqueadora tem que gerenciar esse processo. Então, o franqueador ele tem que ter um consultor de implantação que, por vezes, ele executa outras funções, mas uma pessoa dedicada a cuidar da implantação. A gente já fez episódio aqui do Fator E, vale muito voltar nele, porque se essa implantação ela não acontece da melhor forma, cagou, não tem outra palavra, a relação daqui para frente com esse franqueado, né, Caio? Exatamente. É fundamental. A gente já implantou muita loja, já teve loja que a implantação não foi muito boa e isso, cara, tem consequências. Né? Não tem jeito. Tem jeito. Então, assim, a área de implantação é uma área que, inclusive, a gente até recentemente, né, cara, melhoramos processos, revisitamos tudo. Dentro do SUTS, né, o SUTS tem uma parte bem bacana lá dentro. Agora. Então, assim, é uma parte bem complicada e que ela requer uma atenção bem especial. Massa. Por quê? Porque na implantação tem obra. E quando a gente fala de obras, o que a gente tem que falar? Tem dois jeitos de falar de obra. Você pode fazer do jeito padrão, sem controle, demorar mais do que o planejado e gastar mais do que o planejado. Ou você assiste o Franquias na Prática e conhece a Zins. A Zing. Que vai te ajudar, de fato, a gerenciar a sua obra, né? Então, ela vai facilitar esse processo. Então, para quem não conhece a Zins ainda, é uma empresa que ela vai te ajudar a encontrar os profissionais adequados, vou chamar de certificados aqui dentro, que tenham validação da entrega do serviço. Ela vai gerenciar o recurso dessa obra, que recurso é o maior problema de obra, porque os prestadores pedem adiantamento, aí você paga, no final não sobra mais nada, ele não quer terminar, precisa de outra obra para conseguir concluir a sua, aquela confusão toda. Então, a Zin gerencia pagamento e cronograma desses fornecedores que foram previamente selecionados. Então, aí você tem uma obra dentro do prazo. Exatamente. Por que é muito importante falar isso? Porque, cara, fazer obra nem sempre é know-how da franqueadora. Ela sabe, no nosso caso, ali vamos... Puta, eu entendo de açaí, eu entendo de precificação de açaí, eu entendo de loja de açaí.
Mas, cara, obra, por Ela tem vezes... que entender, mas ela não é. tem que ser especializada. Por Né? vezes não é o know-how Sim. ali mesmo que aquela Sim. pessoa... Cara, depois de 20 lojas, tudo bem, você passa a entender um pouco. Mas você montou às vezes 3, você é muito bom de loja, mas você não entendeu muito de montagem de loja. Então, assim, a parte de obra ela é muito importante. Ele tem um parceiro forte, né? Eu já tinha participado mais de, sei lá, 25 obras antes das Zins aí. Na 26ª eu tava ainda inexperiente. Então, assim, fazendo besteira ainda. Exato. Então, acho que a gente fala em implantação. A gente falou de obra, mas a gente pulou uma etapa que você tem que ter ponto comercial. Exatamente. Que, por vezes, é a primeira etapa da implantação, né, Caio? Escolher, definir esse ponto comercial. Isso até, assim, até depende. Tem franqueadora que nem coloca isso dentro da implantação, né? É um processo meio que antes da implantação. Aí Porque depende. é requisito, né? Exato. Não depende. tem implantação sem isso. Exato. Então, mas existe, é uma parte que existe em uma franqueadora. Cara, dificilmente uma franqueadora vai ter uma área só pra isso, né? Por isso que eu acho que Franqueadoras a gente jogou dentro de grandes, implantação, franqueadoras que crescem muito, tem, beleza. Mas é algo tão específico e tão perigoso de errar que é muito melhor você contratar um especialista, né? Por mais que você consiga, vamos lá, medicina, você consegue contratar um médico, mas você não vai conseguir contratar o melhor médico. O melhor médico, ele tem a clínica dele. E o melhor médico, quando a gente fala de geomarketing, é a Space Hunters. E eles têm lá, eles estão lá dentro lá. Mandar um abraço aí pessoal lá pro nosso famoso Chico. Gente boa demais lá, o CEO da empresa, o cara... A galera muito cara, cientista que trabalha com dados, que entende muito do varejo, que entende... De fluxo, de tendência, tava de conversando fluxo, com ele falou que já fez estudo pra países, cara, nada a ver, sei lá, tipo, eu vou chutar aqui, tá, mas sei lá, Malásia. Tipo assim, cara, já fiz um estudo pra abrir uma loja da Malásia. Eu, cara, como assim? Mas tu não conhece ela? Ele falou, cara, mas são dados, velho. A gente tem dados, a gente entende. É uma ciência. Então, e eles têm um viés também legal importante de falar, que eles não são só especialistas em gerenciamento de dados, em geomarketing, eles são urbanistas. E essa percepção de tendência de fluxo, do porquê que tal rua é dessa forma, que tal esquina é daquela forma, isso complementa a análise de dados e faz com que a Space Hunters traga de fato, que seja esse médico especialista, que você não vai conseguir ter interno na sua operação. Não é muito mais eficiente você ter eles como parceiro dentro do seu negócio. Então, hoje é parceiro do Açaí Puríssimo, é parceiro de vários clientes da Y Consultoria, então... Outro dia, falando cara, Milk Mu também, né? Fizeram muitos projetos assim. lá, assim. Então, a galera que não só, sabe o que tá fazendo. Cara, é muito massa, Caio, falar deles, porque não só ponto de rua que a gente olha. Cara, análise de shopping também, muito precisa, assim, cara, se tal loja tá ali, a tendência de fluxo é daqui para cá e tal, não adianta, a placa tem que ser virada aqui porque você vai mexer nisso, assim. Eu fiz uma análise com eles, de um mapa de uma feira. Feira. Exposição, feira de exposição. Por onde entra, por onde sai, existe ali uma tendência de circulação em áreas específicas. É animal, enfim, o trabalho deles. Vale a pena demais. Vamos lá, Zé. Bora. Implantação. Então, implantação a gente falou que é botar essa unidade, tirar ela do papel, botar ela com faixa vermelha para inaugurar na porta ali e... Isso, mas a gente sabe, né, que beleza, a implantação começa, entre a implantação começar e terminar, a implantação ela tem que equilibrar bastante coisa e a própria implantação começa a convocar as outras áreas, né? Chegou aqui nesse ponto e fala assim, operações, me ajuda aqui, eu vou precisar de vocês. Então, chama operações. Vamos lá, acho que operações entra nesse momento, né, Zé? Vai entrar porque a gente tem uma grande área que é de treinamento, né? Exatamente. E quem treina é quem entende da operação, né? Então, o time de operações ele vem ensinando como que o negócio funciona e cada franqueadora vai ter o seu nome para isso, como é que se divide. Ou separa, ou chama de operações, ou chama de treinamento, ou chama de qualidade. Hoje a gente tem os três, né? A gente tem operações, a gente tem qualidade e a gente tem treinamento. Mas, querendo ou não, é uma grande área. A gente chama de operações, né? É a parte de operação que vem ensinar esse franqueado a ser franqueado, né? Acho que esse é o grande ponto. É no comecinho da implantação, é no final, isso depende do modelo de negócio, né? Não adianta ser muito no começo, a gente sabe, a gente esquece as coisas. Você vai colocar o treinamento do cara 2 meses ainda para se inaugurar, no começo da obra, não vai lembrar nada como é que faz o açaí, como é que organiza, como é que faz as coisas. Então, o time de entrar, esse time de operação tem que ser muito coordenado pelo time de implantação.
que vai entender se os pré-requisitos ali estão prontos, se a loja está pronta para ser inaugurada. Não adianta também você treinar, às vezes só o franqueado, uma primeira equipe tem que participar de treinamento, você tem que conseguir ter capacidade de replicar os treinamentos, então entender o momento de entrar é muito importante, né? Disso aí. Então, volta tudo. Marketing voltado para a expansão, time comercial, jurídico de apoio, falamos do CEO está apoiando esse processo, implantação com parceiros envolvidos aqui dentro, a gente tem 2 grandes que a gente já falou, Operações, e aí a gente vem operações, treinamento aqui, que é para conseguir fazer esse franqueado entender o que ele tem que fazer todos os dias, né? Exatamente. Aí, beleza. Aí, implantação chegou. Fechou, chamou operações. Vai chamar de novo quem? Marketing também. Marketing inaugural, parte Boa. muito importante. Que já entra uma outra figura do marketing, né? Caraca, a gente esqueceu uma área importante, pô. Qual? Esqueceu uma área importante, velho. Ela já entra lá no começo. Financeiro, velho. Óbvio, né? Financeiro. Verdade. O administrativo financeiro. Exato. Como um todo. Exato. É uma área de apoio transversal, né? Que ela não tem sequência. Claro que é uma área, é muito óbvia essa área, né? Lógico, mas assim. Boa. Muito importante, né? A franqueadora tem que receber também, né? Não tem jeito. Exatamente. Massa. A gente está falando aqui que esse franqueado vai começar a inaugurar. Aí você falou do marketing. É o mesmo marketing que vai fazer vender franquia? Pode ser diferente. Ele tem focos diferentes. Às vezes é a mesma estrutura, mas são focos diferentes, né, Caio? Completamente diferentes. Nesse momento. Então, assim, vamos falar que esse é o marketing Objetivos que vem de açaí. Diferentes. E outro tem o marketing que vem de loja de açaí. Verbas diferentes, Boa. até para deixar muito claro aqui. Eu Quando a gente fala de venda de Massa. franquia, fala de expansão, o fundo de marketing, ele não é usado para isso. Então, assim, a franqueadora tem que fazer investimentos próprios com esse objetivo de captar novos franqueados. De vender loja. Vender loja. Agora, Boa. vender, no nosso caso, vender açaí, aí não. Aí você usa o fundo de marketing. Massa. Exatamente. E aí a gente faz, né, um trabalho muito bem feito, inclusive de marketing inaugural, que é essa fase aí. Então, assim, tem treinamento de marketing para o franqueado entender o que é preciso ser feito. Tem marketing inaugural nesse momento da implantação. Então, ativou essa área de novo. Massa. E aí a gente vem para... Aí isso varia de modelo para modelo, que vamos chamar que é o time de inauguração, né? Que ele pode ser de operação, ele pode ser de implantação, mas, por vezes, as franqueadoras mandam o seu time para inaugurações de loja, né? No nosso caso, a gente tem um time de operação que está ali aliado Como a na gente implantação. não abre ainda 20, 30 operações por mês, né, Zé? Então a gente não tem uma área específica, pessoas específicas que ficam viajando, né? Okay. Teremos em breve, se Deus quiser. Mas quem que vai? São os especialistas em operação para conseguir... E, cara, implantação ali, esse finalzinho, é problema pra cacete, né, cara? Ai, puto, o freezer não tá na temperatura certa, tem que fazer aquilo. Tem que ser alguém que manje da operação. O açaí não chegou, o açaí chegou errado, véio. Comprou o freezer errado, o letreiro não tá acendendo legal, ficou torto. Nada disso aconteceu com a gente, tá? Imagina aí. Imagina. Então, assim, tem que entender de operação para poder ajudar o franqueado ali, né? Então, acho que ele é a consolidação de transferência de know-how e implantação. Não adianta você... É tudo meio teórico até aqui. Aí acho que a gente entra por agora um negócio na prática mesmo, né? Então vamos lá, abriu a loja, né? Abriu a operação ali, iniciou a operação, loja, home-based, enfim. Tudo isso aí você pode levar pro modelo de franquia que você tá pensando aí, tá? Porque existe. Massa. Em maior escala, menor escala, mas existe. Às vezes não vai ter alguém que vai viajar, não faz sentido. Mas existe alguém ali que tá cuidando dessa implantação até a inauguração do negócio. Essa pessoa de operação, a gente falou muito no caráter de ajudar, de botar em prática. E, por vezes, ela vai com caráter de auditoria também, porque, assim, presencial, a auditoria é diferente dela virtual. Para validar que tudo está conforme, que tudo está presente, para não deixar faltar nada naquela operação. Não deixar inaugurar sem todos os utensílios, sem todos os insumos, com aquela estrutura ali. A implantação faz uma grande validação, mas a operação dá a assinatura final de que tá de acordo, né? E até falando de operação, implantação desse trabalho em conjunto, né? Tem um momento lá que tem a lista de materiais que tem que ser enviado, né? Estoque inicial, enfim. E uma das linhas que pra gente é uma linha muito importante, até porque é algo que a gente é muito forte, que é o nosso delivery. Aí o pessoal de operações manda lá pra implantação, pra mandar pro franqueado, que é o quê, cara? Manda aqui X sacolas aqui, da Brolo. Então já tá lá homologado, né? Já tá lá homologado o nosso parceiro, então...
Brolo Embalagens aqui, que é o nosso patrocinador também. Então, Que franqueado tem não uma tem sacola que craft. descobrir Não tem, onde- cara. Pra que você... Eu já errei, eu já comprei sacola ruim. Eu já comprei sacola que ficou mal impressa. Que já abriu açaí embaixo. Cara, que molhou um pouquinho. Porque o açaí, às vezes, ele dá uma suada. É. Cara, molhou, estragou, virou horrível. Fornecedor que não entregou no prazo, enfim. Então, tudo isso aí a Brolo resolve. Então, se você é do food service aí, quer uma sacola craft de qualidade, selo carbon free, distribuição nacional, fala com o Brolo. Top. Beleza? Então, você falou de fornecedor homologado, né? São aqueles fornecedores confiáveis, que a marca confia que ela trabalha para garantir o padrão. Esse é um grande ganho que uma franqueadora tem, tá? Porque pra gente chegar em um fornecedor homologado, não é só... Não é só ligar pra 3, gente. Igual, é só pegar 3 orçamentos. Pelo amor de Deus, pô. Não é nunca que é só assim. Então, assim, pela nossa experiência, pelo nosso relacionamento, tudo isso pesa. E até pra gente trazer aqui patrocinadores pro Franquias na Prática, né? Como os 4 hosts que nós temos aqui, né? O Thiago aqui acabou entrando já também. Então, cara, são os mesmos sócios do Açaí Puríssimo. Então, cara, a gente tem que trazer essa galera aqui que a gente confia. Então, é um ganho muito grande, tá, Zé? E esses todos que a gente sempre fala aqui são os nossos homologados, né? Assim, a gente homologa porque eu assino embaixo que funciona. É porque, Caio? É porque tu acha o Yuri lindo? Sim, eu acho o Yuri lindo. Eu acho o Chico maravilhoso. O Matheus Brolo, cara, o Bruno da Cleiton Couto, cara, eles são lindos. Mas não é por isso que a gente quer eles aqui. É porque, de fato, a gente E não é também porque os caras pagam aqui. Porque, velho, a gente recebe proposta toda hora, tá? Aqui. Não, cara, beleza, velho. Tem que fazer bem feito. Tem que fazer bem feito. Vamos pensar uma parceria aqui? Vamos, velho, mas atende bem meu franqueado primeiro. Deu certo, a gente fala no Franquias na Prática. Top. Porque uma franqueadora de sucesso, falando dos bastidores dela, da estrutura, ela não só as áreas internas, mas as áreas externas, os fornecedores também, eles têm que estar alinhados. Senão, você estraga tudo, né? Massa. Fica vendida a franqueadora. A operação tá rodando, Caio. Vamos lá, então. Fechou. Primeiro dia de venda. Eu gosto de falar que a área de operações é uma área que ela vai ficar ligada todo dia, online, 24 horas, no sentido, cara, qualquer urgência, emergência, melhoria, porque é uma área de checklist. suporte, né, Caio? É uma área de suporte, querendo ou não, né? É uma área de suporte ao franqueado. Mas é uma área ainda muito, como é que eu posso falar? Muito mão na massa. É uma área que ela é mais relacionada ao processo em si, do dia a dia, da rotina, enfim. Então, o que as franqueadoras têm como boa prática? Às vezes é a mesma pessoa, enfim, mas tem essa área, que é a área de consultoria. E aí, a gente sucesso do franqueado, consultoria. Leque, né, Caio, de consultoria de campo. É o termo dito dessa área, a forma como isso é comumente chamado. Mas é difícil, cara, uma pessoa entender de cabo a rabo do negócio, porque não é entender da operação. Entender da operação, é da gestão, são dos controles, é do financeiro, é de treinar colaborador, é uma lista de tarefas que o franqueado tem que desempenhar, e ter esse coringa, por vezes, é muito complexo, e aí a gente acaba indicando muito consultores de campo especializados, né? Então, tem o cara de operação, que ele está ali nessa área de consultoria de campo. A gente tem um cara de financeiro que olha DRE, que olha DFC, consegue olhar se esse franqueado está performando bem ali nessa parte. Por vezes, as franqueadoras têm consultoria de campo voltado para venda, se o negócio exige muito sobre isso. Porque o cara que entende da operação, né, Caio, lá, ele não, às vezes não é o melhor para entender de financeiro, não é o melhor para entender de número. E você fazer só a média, às vezes não é o que vai te colocar no topo. Exato. Né? A gente gosta de separar isso, né? Acho que a pessoa que entende... Trazendo aqui um exemplo bem prático mesmo. O cara que entende de gestão financeira, de DRE, cara, dificilmente ele vai entender também da operação. Porque são perfis diferentes. Um perfil analítico e outro perfil executor. Ah, não, ele entende, ele domina. Sim, acontece que sim, porque ele tá lá no dia a dia, pela franqueadora ele respira aquilo, sabe? Mas a gente prefere separar. Para ter uma especialização maior. Porque isso não é... Cara, venda foi pontual, plantação foi pontual, aí operação em campo, ela é pontual no contrato, né? Ela começa uma vez só. Só em todo ponto. Porque ela nunca para, né? Uma vez que ela começa, ela nunca para. A franqueadora que se preza, ela dá suporte ao franqueado do primeiro dia ao último dia dele na franqueadora, né? Então, ela tá ali sempre apoiando o franqueado. Aí tem assim, aí depende da área. Consultoria de campo,
é suporte ao franqueado, é sucesso do franqueado. É. Tudo isso daí está relacionado à mesma coisa, né? Que assim, cada franqueadora tem sua particularidade, mas assim, um franqueador de sucesso tem essa área para quê? Para fazer o franqueado, vamos lá, direto ao ponto, para fazer o franqueado lucrar mais. Não é só vender mais, não é só é fazer lucrar mais. O que é preciso para o empresário lucrar mais? Boa. É ajustar ali a DRE dele? É isso que precisa? Beleza. É fazer marketing local? Isso é legal falar sobre porque essa área, que é o nosso consultor de campo, ele domina um pouco de marketing. Mas ele traz o time de marketing junto para acompanhar isso. E por que não só o time de marketing? A gente já fez esses testes. Por que não só o time de marketing? Porque o time de marketing ele não está no dia a dia do franqueado. Quem está no dia a dia do franqueado é esse consultor de campo. Então, a gente até prefere, deixa ele lá com o franqueado todo dia, e caso ele precise de um especialista, ele vem chamando. Até chama alguém. Melhor, porque, o DRE, beleza, velho. O nosso consultor de campo é capacitado para fazer um DRE? Cara, muito. Ele manja muito. Mas na boa, ele não entende mais do que o cara do financeiro. Então, se precisar, a gente tem também. E tem que comunicar, né, Caio? Porque às vezes o cara do financeiro, ele vai alertar, ele vai olhar o número, ele vai ver uma variação, uma coisa ali, uma tendência de valores, e vai te chamar o cara da operação mesmo ali e falar, dá uma olhada no controle de desperdício franqueado aqui. Ele não deve estar controlando bem isso aqui. Eu não entendo de controle de desperdício, mas o CMV dele está variando demais aqui, Sim. Não está com conexão, está sem controle. Vai lá dar uma olhada nisso aqui. Então tem que ter comunicação entre as áreas. Ele olha o número lá, né? Alguém tem que estar olhando lá aquele número todo dia. Aquilo é o sinal de como é que as coisas estão acontecendo, o financeiro. E aí ele tem que levar isso aí para o time dele. Falar, cara, essas vendas estão caindo. Cara, Exatamente. Chama o marketing para dentro aqui, vamos pensar alguma coisa, traz o franqueado para perto. E aqui, mas né, assim, a gente... é constante, né, Caio? E tem até uma área aí, uma pequena área aí, ou grande área, dependendo também da operação em si, que é a área de dados, né? Total. Sistema, dados, enfim, é uma área também que ela é representativa em muitas franqueadoras. Eu acho que a gente tá chegando ao fim das grandes áreas e aí, cara, vai entrar um monte de variação de negócio para negócio, né? E acho que só para a gente concluir, para a gente entrar nesse primeiro exemplo, que é uma área adjacente, que depende do negócio, dentro do campo a gente tem a parte de auditoria, né? Que por vezes também é feito pela pessoa ali dentro. Não é tão legal ser a mesma pessoa, o cara da auditoria ele, às vezes é o cara mais seco, tá certo, tá errado, resolve isso aqui. O cara do campo é um cara mais relacional, que tá buscando ali mais o sucesso, mas às vezes a gente vai ter isso na mesma pessoa, né, ali dentro. Mas a auditoria, garantir o padrão, é uma das obrigações também dessa parte de suporte ao franqueado. E não precisa ser o mesmo, né? Até porque, se você tiver operações no Brasil todo, é muito mais barato você contratar seu cliente oculto. Aí então, você chegou na solução. Né, faz essa auditoria e o legal é que é uma relação muito seca e precisa ser. Porque muitas vezes o consultor de campo, ele se envolve emocionalmente com o franqueado e às vezes ele deixa passar alguma coisa e a auditoria que é feita pelo seu cliente oculto, não dá, velho. É isso, acabou, é legal. Tá errado A seu cliente oculto, fala da seu cliente oculto aí, Zé. Cara, o franqueado ele tem que adorar quando alguém vai na operação dele auditar essa operação. Porque é um brinde perceber os erros, as coisas que estão fora do padrão do seu negócio. Sim. É a sua chance de melhorar. Então, assim, você não deve achar ruim quando o auditor vai na sua loja, quando o seu cliente oculto vai na sua loja. Por quê? Cara, ele está te mostrando o que está errado, é só você melhorar isso aí. Seu cliente oculto é um grande parceiro nosso, que o grande foco é trazer consumidores reais, treinados, de forma padronizada para validar a sua operação como cliente. Esse é o primeiro ponto. Então, não é um cliente oculto, foi lá, Caio, seu amigo foi lá, achou legal a operação, falou como é que era e tal. Não. Ele vai te trazer padronizadamente qual que os parâmetros que ele avalia a loja de Porto Alegre, de Maceió, de Manaus, de São Paulo. As lojas são avaliadas pelo mesmo... Manaus. Pronto, Manaus. Pelo mesmo padrão, pelos mesmos critérios, com os mesmos pesos. Aí você tem uma visão comparativa. E isso, para mim, é a maior riqueza de uma franqueadora. Você conseguir comparar tudo de uma vez. Né? E é isso. O que o seu cliente oculto tem de melhor, só quem vê é o franqueador. Porque é o dashboard por trás. É o comparativo. Caraca, porque o franqueado recebe fantástico. O dele, né? Às vezes a gente vê tendência de tudo. Aí eu falei, essa é a primeira parte. Qual que é a segunda parte que o Caio trouxe aqui? Você não precisa deslocar uma pessoa especializada para validar a sua operação.
essa visita que esse cliente faz, ela é oculta, ela é para não parecer que é visita mesmo, para ser do formato que tem que ser, que está acontecendo com qualquer cliente. Após ele fazer a sua visita, ele fazer isso aí, ele se apresenta como uma pessoa certificada, dá seu cliente oculto, para poder fazer a auditoria da unidade. Aí ele entra, vê os padrões, faz as verificações necessárias. Cara, é muito mais barato fazer isso. Muito. Do que você... Cara, uma passagem aérea que você paga, pagou o custo de você fazer a validação da tua rede toda. Né? Assim, é muito mais eficiente. Com então, certeza. no seu cliente oculto ele é oculto na primeira parte e depois ele, de fato, se expõe para conseguir fazer uma validação, uma auditoria completa. E que é uma área, assim, que praticamente em todas as franqueadoras tem, né? Auditoria, né? E vamos olhar um histórico. Essa era a primeira parte das franqueadoras lá de trás. Cara, eu te entrego e agora eu te cobro você fazer certo. E é isso, não adianta só eu cobrar, eu tenho que ajudar. Aí surge, de fato, a consultoria de campo. Ela transita de auditoria somente para um incremento de consultoria. Voltando aqui ao que a gente já tinha falado, né? Porque você passa a querer olhar mais o resultado do franqueado, não só puni-lo por coisas incorretas da operação. E aí eu acho que tá a cereja do bolo aqui do episódio, que é esse cuidado que uma franqueadora de sucesso tem. Que é de olhar para o franqueado com o objetivo de fazer ele performar melhor. Boa. E não Acho é só que de punir, né? É isso aí. É. Acho que isso é uma visão que mudou muito, né? Assim, de franqueador. Até quando eu comecei nesse negócio, eu tinha muito essa visão também, do tipo assim, não, a gente vai punir, não, é do nosso jeito e tudo mais. Hoje a gente olha muito menos isso. Na verdade, a gente tem quase nenhum problema relacionado a isso, a padrão e tal, muito pouco. E a gente gasta muito mais energia para fazer as operações performarem mais. Porque imagina tu gastar energia, Caio. Você vai fazer a visita de campo no franqueado, o letreiro está desgastado, a lâmpada está queimada, o uniforme está desgastado, o produto está fora do padrão. Tem conversa sobre isso? Não tem conversa. Não é para gastar energia sobre isso. É para arrumar o letreiro, é para arrumar o uniforme, é para substituir o produto que não está conforme, é para poder manter o padrão do negócio. Não é para gastar nenhum pingo de energia sobre isso. E é o que eu falei, o franqueado tinha que adorar isso aqui. Porque às vezes está na cara e você não vê ali as coisas que estão erradas. Então, o auditor, o seu cliente oculto, seja quem estiver fazendo essa auditoria, vai listar tudo aquilo que tem que ser corrigido. Botou no SULTS, isso aí, que são checklists de auditoria, o franqueado recebe, e de fato na prática acontece isso, sobe lá o ponto a ponto pendente, o franqueado tem que anexar as melhorias ali feitas dentro do SULTS, está garantido, padronizado, segue para o próximo, vamos falar do seu sucesso agora. Não tem que ficar gastando energia com a auditoria. Tá errado, tá certo, pronto. Aí vem esse ponto de querer ajudar, né? E o que acontece na prática é que os franqueados, principalmente os novos, eles não... tá apontando o dedo, tá vendo? Não aceitam isso muito bem. É algo que a gente até melhorou mais no nosso onboard, explicou mais a funcionalidade disso, né? Porque, assim, a grande real é que ninguém gosta de ser cobrado, né? Não tem veja bem. Ninguém gosta de ser cobrado. Você aprende a ser cobrado, mas gostar ninguém gosta. E isso não é para interferir em relação, né? Claro, o franqueado não cometendo um equívoco grande, uma coisa é você chegar lá, tá uma lâmpada queimada. Outra coisa é você chegar lá e ele tá usando um produto não homologado. Aí não, aí ou fazendo diferença de receita. Aí volta o jurídico de novo, né? Aí, cara, aí dependendo do negócio, não é só o seu cliente oculto vai resolver, ele vai alertar, aí o jurídico tem que entrar em cena, tem que entender o que está acontecendo, né? Assim, não é uma coisinha tão simples, né? Então, aí entra e que às vezes acontece, né, cara? E essa área, né, que tá olhando isso a todo momento, é uma área que ela tem que ser dura às vezes também. Sim. Não é só a área de suporte, de apoio. É uma área também que ela tem que falar as verdades, né? Porque a gente, para evoluir um negócio, você tem que evoluir empresário. E para você evoluir empresário, você precisa falar duras verdades para ele. Ele precisa aprender a tomar decisões difíceis. E se a gente, como franqueadora, não chega no franqueado e ensina ele a fazer isso bem feito, é uma coisa. Além de ensinar, se a gente não cobra ele, e se não funcionar, a gente não multa ele, acaba que a gente não chega no resultado esperado. E olha o problema, cara, de, às vezes, uma simples ação de um leite condensado fora do padrão no nosso negócio. Às vezes você perde um cliente, porque ele vai falar, cara, que essa loja é uma bosta, não usa produto de qualidade. Porque é perceptível quando você não está com um produto de qualidade na mão.
E aí, cara, ele acabou com Cara, a gente já a notificou vida desse franqueado. cliente. A gente já notificou franqueado por isso. E uma A gente coisa que- notificou um franqueado agora, sabe pelo quê? Colher Fora de padrão. fora de padrão. Colher. Porque tem uma especificidade na nossa colher. Tem um porquê, velho. tem um não, porquê. não pode usar uma colher de outra cor, não pode É. usar uma colher menor, não pode usar uma colher maior. Não pode, cara. Né? Por quê? Porque se é maior, é melhor. Tá bom, você tá gastando mais. É. Não gaste mais. Se é pior, vai quebrar. Não tá no nosso padrão. Se ela é menor, Vai o sujar a cliente mão. vai sujar a mão, vai mudar a experiência que a gente quer. É. Enfim, se é de outra cor, cara, não vai ornar com a embalagem e com a identidade da marca. Então tudo tem um porquê. Não é, pô, recebeu notificação, essa franqueadora é muito chata, né? É, sou chato mesmo. E acho que tem que ser. Eu acho que esse é o objetivo, porque assim, cara, puta, vamos lá. Tem problema, às vezes, um negocinho e tal naquela loja? Naquela loja, não. Só que se todo mundo for querer fazer um pedacinho de uma mudança, vira uma coxa de retalho essa franqueadora. E aí é um grande problema, cara, disso. Se a gente for parar pra olhar, né, Caio? Cara, imagina assim, vamos ser bem sinceros. A gente tem a colher branca e a preta. Aí, porra, beleza, a gente usa a branca, mas o cara foi lá e usou a preta. Mas aí o cara quer colocar uma vermelha, o outro quer colocar uma verde. Lascou. Mas aí ele vai falar assim, não, mas a outra eu liberei. Você vai ter que liberar pra mim também. Tem que liberar pra mim também. É. Então, assim, uma ação que às vezes ela pode parecer pequena, é só uma mudança de cor, ela é só uma... Se cada um for permitido usar uma cor diferente, lascou o negócio. E aí permitiu a colher. Aí o cara vai querer usar outra sacola, que não é da Brolo, que rasga no meio do caminho. Aí o buraco é mais embaixo. O negócio. Aí ele vai querer usar outro copo. E o copo não fecha bem, aí vaza. Aí não tem a marca estampada. A experiência do cliente já começa... Então, assim, uma pequena ação, às vezes, ela... Então, a auditoria tem que ser mesmo... É categórico, não dá pra deixar solto, não. Demais. Concordo 100%. Boa. Então, a gente está chegando num momento aqui que é a área que ela vai ficar na vida do franqueado toda, né? Que é essa parte de suporte ao franqueado como um todo ali, consultoria com as suas especificidades e tudo. E aí entram as áreas que você pontuou, por exemplo. Cara, eu tenho muita unidade. Eu tenho uma área de inteligência de dados. Eu tenho uma área de TI interno, que desenvolve, Exato. integra sistemas. Cara, a gente sabe o parto que é integrar sistema. Então, ter isso pode ajudar muito a franqueadora que frequentemente trabalha com isso aí. Tem a área de, por exemplo, de inteligência artificial hoje em dia. Tem franqueador É que isso. faz sentido ter essa área. Então, são áreas que a gente vai colocando, e tem uma que a gente não entrou aqui, porque ela pode ser externa, ela pode ser interna, que é de desenvolvimento de fato de produtos. Cara, isso eu Né? ia falar agora, Zé. Porque, Que é assim, inovação, desenvolvimento de é. produto, enfim. Você vai ter, às vezes, uma área interna que vai cuidar disso aí e tudo mais. Você não vai ter, pode não ter produção. Se for ter produção em indústria, você já é outro negócio aqui dentro, mas você precisa ter, a depender da sua necessidade, por exemplo, a gente tem uma área de logística que cuida e apoia a logística para o franqueado. Se você não tem esse nível de centralização de produção, alguma coisa, talvez você não precise desse cargo. Mas no nosso caso é uma área de apoio que não tem como viver sem. São as lojas Sim, desabastecidas. produto congelado, produto Produção padronizado. centralizada, não tem jeito. Então a gente precisa ter esse apoio nisso aí, né? Então, centralizar pedido, garantir que tudo aconteça, que chegue ao fornecedor, que o fornecedor mande ao franqueado, que tenha toda essa comunicação constante, a gente precisa ter, né? E aí tem, cara, por exemplo, a gente tem uma área interna de delivery, que delivery hoje é uma frente representativa dentro do nosso negócio, né? Então a gente tem ali junto essas áreas de inteligência adicionais ao negócio, às tradicionais, uma área específica que cuida de performance de delivery. Exato. É uma sub-área de operações, vamos dizer assim. É. E outra sub-área também importante de falar, que a gente tem, Zé, que é a área de influência. Top. Né, de influenciadores dentro do marketing. É uma área também que a gente tem, funciona muito. A gente tem colocado cada vez mais energia lá dentro, porque é um negócio que funciona. Então a gente falou de uma esteira tradicional aqui dentro, né? O marketing com as suas frentes para vender loja, para fazer institucional e para vender açaí. Vamos colocar vender produto, serviço próprio do negócio. Temos um comercial expansão, temos jurídico de apoio, temos implantação, temos operação, temos consultoria e auditoria de campo e temos as diretorias, as gerências sobre todas essas áreas e as áreas de apoio que elas são infinitas, né? Então, varia de marca para marca, não vai ter um grande padrão, né, Caio? Exatamente. Então, assim, a grosso modo, é assim que funciona a franqueadora. A maioria delas funcionam assim. Claro que para ser de sucesso ou não, não é só ter uma área dessa de inovação. Eu tenho uma área de inovação. Não, tem que saber também como é que funciona lá dentro, qual que é a energia que tem, qual que é a experiência de quem está lá dentro.
Mas a gente abriu aqui bastante, Zé. Eu acho que os bastidores são isso aí. E aí cada uma vai ter a sua especificidade mesmo, assim, né? Tipo, adianta você ter uma área de dados na sua franqueadora se você não gera dados nas suas operações? Não adianta ter isso aí. Começa a mexer com... Uma sub-área que a gente tem no marketing também, lembrando agora aqui. A gente tem uma sub-área de CRM. Porque a gente tem a gente avalia dentro do nosso planejamento estratégico, é uma coisa muito importante, nosso relacionamento com o cliente, a gente fala bastante disso. Tem um pessoal que cuida especificamente dos números, a gente sabe qual que é o percentual médio dos clientes que estão há tantos dias indo para a loja com 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez por mês, ticket, tudo. Onde que está uso de categorizado, cashback. então, uso de cashback. Então, tem área específica, a gente pode chamar que essa área de dados, inteligência, voltada para o consumo aqui dentro. A gente não tinha essa área no começo. Não tinha dado para gerir, para ter uma área dessa para quê? Né? No começo, a gente não tinha especialidade em delivery. Delivery performava pouco, era uma coisa ali que a gente não... Você tentava ali dentro. E aí não, cara, com a vinda do Thiago, isso traz uma especialidade muito forte para delivery, né? Ali. E não tenho o que falar do que virou esse delivery do Puríssimo, né? Exato. E cada negócio tem sua particularidade, tem áreas que vão acabar entrando aí. E, assim, aí tem, minha franqueadora tem berçário, minha franqueadora tem UTI e tudo. O que são esses termos, assim? Por vezes, as franqueadoras, elas subdividem essas áreas dentro da especialização desses consultores que a gente falou. Eu tenho um consultor ali de operação focado em berçário, que suas primeiras operações estão ali no começo, que ele fica muito mais próximo dessas operações, não é um contato tão espaçado, então são dúvidas mais ali preliminares mesmo do negócio, mais básicas que ele cuida. Às vezes a gente tem a área de UTI, que são as unidades que estão muito mal das pernas, que às vezes realmente deslocam time para essas operações ali, terem esse apoio mais próximo ali dentro. Franqueadoras cobram por isso, outras não, outras fazem remotamente, outras presenciais, mas assim, são subdivisões dentro da área de campo mesmo ali que vão cuidar dessas unidades em seus respectivos tempos, vamos dizer, ali dentro, né? Exatamente. Então, é meio que uma organização dessas áreas, né? De priorização. Aí, mas acontece, assim, não falaram de berçário, não falaram de UTI. Beleza. É uma subdivisão, não talvez não tenha falado 10% dos nomes comuns a mercado, porque cada franqueadora precisa entender o que ela tem que fazer. Mas o grande ponto eu preciso implantar unidades de modo padronizado e replicadas e garantir que essas unidades entreguem o mesmo padrão de atendimento e consumo aos clientes que ali vão consumir. Então, é isso. Então, tem que ter um time que entrega esse apoio, né? Expansão vendeu uma vez e vai embora? Não. Por vezes, franqueado desempenhando bem, expansão entra em cena novamente. Né? Esse franqueado ele pode adquirir mais unidades, ele pode tornar multifranqueado. Então, o pessoal de campo entende ali que, cara, esse franqueado está indo bem. O que ele tem que fazer? Qual que é o dever de casa dele? Não é mais tão otimização operacional, ele já está numa velocidade de cruzeiro bacana. Mais unidade. O foco dele ali, quando a gente faz um 9-box da vida ali com separação de franqueado performando bem, ali entregando resultado, tendo o retorno da unidade, qual que é o passo para ele? Não é ficar, enchendo linguiça, preocupado com muito padrão, ele já manja disso. Nova unidade, cara, vender mais. Vamos botar isso aqui, vamos expandir. Aí entra no episódio que a gente já falou aqui de, financiamento multifranqueado, essas expansões, o porquê de ser multifranqueado, né? Então, e aí também ele pode ter um suporte diferente. A dor dele é outra, né? Não é mais, sei lá, treinar o atendente. É treinar um gerente, porque ele já tem 4, 5 operações. Não é um consultor financeiro que entende só de Simples Nacional. Mas ele está em lucro presumido. Depois, né, Zé? O problema que a gente não tem hoje, problema, entre aspas, não é um problema. O natural de empresas grandes e empresas antigas, que é a área de sucessão também. Quando a gente fala do Boticário, é uma grande área lá dentro, né? A gente nem pensa nisso agora. A gente é tão novo que não pensa nisso. Mas isso é legal demais você falar. São áreas que existem. O Boticário ele tem um programa de sucessão de franqueado. Porque tem unidades que estão em terceira geração, né? Que era do vô, passou para o pai, agora está com o filho ali dentro. E a franqueadora, ela prepara isso, porque é um processo seletivo, como você falou. E não é porque eu sou filho que eu posso assumir. Esse título não te permite isso. Se não repassa também, né? Se não for capaz, repassa. Legal você lembrar disso aí, porque aí são muitas especificidades de cada negócio mesmo. Né? Aí vai entrando. Mas eu acho que tá entregue, Zé. Acho massa demais, Caio. Um franqueador que assistiu isso aqui, com certeza teve alguma areazinha aí que ou passou batido, ou ele não tinha a visão que a gente tem, ou então deu aquela cutucada. Eu acho que a nossa missão foi cumprida aqui. E para quem também, né, Zé, tá pensando em investir em franquias também, teve uma noção melhor,
do que é o sistema de franchising, que a gente é apaixonado, né, Zé? E, assim, são isso. Números, são várias provas, até do que a gente está falando aqui. Tudo isso uma franqueadora de sucesso tem. Então, você que quer investir em modelo de negócio, se você quiser investir no Açaí Puríssimo aí, entre em contato com a gente, tá? Lá no nosso site, no nosso Instagram. Você não vai ter dificuldade de achar isso não, tá? Pode ficar tranquilo. Se você quiser abrir franquia, você vai... A partir do momento que você for lá, Açaí Puríssimo Franquias, do nada vai aparecer um outdoor na sua frente. Então, vai ser um prazer, tá? Ter você como franqueado. Ou se você é um franqueador que quer otimizar os seus processos ou quer tornar o seu negócio uma franquia, talvez você que esteja assistindo a gente aqui, escutando, enfim, esteja pensando em tornar um negócio franquia, faça pelo caminho certo, que é contratar uma empresa especializada, e a Y Consultoria é especialista nisso, em formatar modelos de negócio de sucesso, vai te ajudar a estruturar tudo que você precisa. Então, chame a Y, tá? Não só para isso, mas para otimizar processos, para fazer planejamento estratégico, acompanhamento estratégico, execução. Cara, é muita coisa. Vai falar tudo aqui. Então, você que é empresário também, se você quiser evoluir como empresa, independente do seu ramo, a gente tem a 3Pro Educação também, que é outro negócio que a gente tem. Coisa saindo do forno. Mentoria, imersão. Então, assim, a gente vive isso aqui, velho. A gente ama o que a gente faz, então... Muito pra gente é até fácil falar sobre isso, né? Acho que pra gente finalizar antes dos arrobas aqui, acho que um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores aqui, não vou chamar de patrocinadores do Franquias na Prática, porque vocês veem que a gente sempre fala deles com um case de como isso funciona, encaixando no assunto, porque é o dia a dia. Então são empresas que de fato validam o nosso trabalho, a gente valida o deles e a gente usa cada um deles aqui dentro. Então é muito fácil falar. Porque não é uma publicidade paga que você tem que parar para falar dessa empresa aqui dentro. Cara, a gente vive eles, então é muito simples falar da verdade. Mas a gente tem que falar de um aqui. Franchise Bet. Se você... Brincadeira, gente, não tem. Não é patrocínio da Insider, não. Franchising Bet. Mas acho que é isso aí, cara. A gente faz com muito carinho esse podcast e agradecer a todos esses apoiadores que estão aqui conosco, porque eles viabilizam não só o Franquias na Prática, mas o nosso dia a dia na franqueadora também, porque não tem como viver sem esses parceiros. Não, Caio? Tamo junto. Obrigado aí pela confiança, pela moral e contem sempre com a gente, né? Você que não tá ainda seguindo o nosso Instagram, @Franquias na Prática, você tá dando mole, tá perdendo um monte de conteúdo. Se você não tá seguindo o nosso amigo Zé Renato, que agora é um ex-low profile, então o Zé agora tá começando a aparecer. Melhorando. Tô apertando lá, vai, calma que tá indo. @Zé Renato Aquino, segue lá. @Edu Santinoni, você vai ter o privilégio de ver os stories do Edu sendo gravados por um iPhone. Então, vale a pena você acompanhar. Ele tá blogueirinho, né, velho? Tá massa, ele tá criando conteúdo pra caramba, tá bem legal. O meu também lá, @Caio Costa. Eu tenho melhores amigos lá também, me manda mensagem lá se você quiser entrar, que realmente é o que acontece no dia a dia, zoeira pra caramba, então... É muita entrega de conteúdo mesmo que você faz, acho que vale demais quem é empresário tá te seguindo aí. E é isso, tamo no YouTube, tamo no Spotify, agradecer o pessoal aqui da Carbono Studios também aqui, que é esse estúdio aqui maravilhoso. Pronto. E tamo junto, né? Valeu demais, sucesso e simbora. Valeu, gestores. Aqui, ó, o Y, ó.